Se eu te falar aqui uma série de empresários de São Paulo, esse cara eu conheço, tá, né? Mas eu conheci menino que ele estava começando, né? Um grande empresário, um grande empreendedor, Gilson Rodrigues de Paraisópolis. A minha família já está aqui há muitos anos, hoje está há 70 anos em Paraisópolis. E eu vim para cá atrás da minha mãe, uma mulher surda-muda, que teve 14 filhos, que nenhum deles sabe quem é o pai. E quando eu vim para São Paulo, eu vim encontrar com a minha mãe, que vivia aqui com outras tias minhas em Paraisópolis, que vieram atrás de realização de um sonho, de poder morar numa cidade grande, na capital, de poder dar educação para os filhos e fazer dinheiro, fazer uma nova vida, sem dificuldades, com prosperidade, com condições de se transformar e poder ajudar aqueles que ficaram lá na Bahia. Eu conheço o Gilson faz tempo. Ele nunca me contou essa história. Pois é, eu sou filho de uma mulher surda-muda, que teve 14 filhos. Você teve 14 filhos? Você teve 13 irmãos? Tenho 13 irmãos. Você tem 13 irmãos? 13 irmãos. E aí eu vim quando a minha avó, eu estava sendo criado pela minha avó até os 5 anos na Bahia. E aí minha avó falece e eu vim encontrar com a minha mãe, que estava aqui em Paraisópolis. Nós viemos morar em cima do Córrego do Brejo, que hoje foi canalizado. E aí a gente ficou aquela família grande, vivendo com todo tipo de dificuldade possível de uma mulher surda-muda com um monte de filhos. Uma situação diferente daquela que nós sonhamos. Nos deparamos com uma favela, nos deparamos com muitos preconceitos, com muitas dificuldades de acesso, morando em cima do córrego, passando situação de fome, de desemprego, né? A situação da insegurança alimentar que hoje todo mundo fala era café com farinha que nós comemos e arroz com ovo, que também não é diferente de muitas famílias ainda neste Brasil vivendo essa situação. Então, quando nós chegamos aqui, nos deparamos com muitas dificuldades, com uma situação muito mais agravada de que nós tínhamos que esconder que morávamos em Paraisópolis. E aí acontece, depois de 4 anos, a minha mãe falece. E aí, depois que a minha mãe faleceu, a situação se agravou ainda mais para mim, para os meus irmãos. Quando alguém perguntava onde vocês moram, nós éramos orientados a dizer que morava no Morumbi. Olhava para a cara, via que não era a cara do Morumbi. Então, todos esses preconceitos da favela Paraisópolis, logo no início, a minha família sofreu muito com isso, e a gente, e eu, principalmente na minha juventude, acabei me deparando com uma série de preconceitos, de violências, com situações gravíssimas decorrentes do nome favela. Porque a família era uma condição de pobreza gigante, muito preocupada com o futuro dessas crianças, que eram os filhos da muda, e os filhos da muda muito agitado. A gente sempre foi muito falante, muito perguntador, entrão lá na Bahia. Esses meninos são tudo entrão. E por ter essas características, os filhos da muda acabavam despertando gatilhos de medo nas pessoas, que durante muito tempo, na favela de Paraisópolis, onde eu cresci, foi visto como um futuro marginal. Chegaram a dizer que a gente é sangue ruim. Futuro trombadinha, futuro violento, um futuro ruim. Então tinha que se livrar da gente. E assim foi feito. A família resolveu nos dar no Brasil inteiro, para quem queria. Eu já encontrei 7 dos meus irmãos, 3 se chamam Andréia. As famílias foram mudando os nomes, e eu acabei ficando no seio familiar, e um outro irmão meu, que é o Danilo, que tinha 3 meses quando minha mãe faleceu. Ela teve um câncer no útero. E depois que ela faleceu, ele foi dado, depois recuperado por uma tia, e eu já era com 9 anos, mas eu era muito esperto, muito danado. Eu acabei ficando ali no seio familiar, mas ninguém me assumindo, né? A família tinha, de alguma forma, medo dos filhos da muda, do que a gente podia se tornar, porque logo filho de muda não tem pai. Quem não conhece aquele ditado famoso? Ninguém queria ficar com a gente, diziam que nós tínhamos sangue ruim. Então eu chegava na casa de uma tia e almoçava na hora do almoço. Na hora da janta eu encostava num canto na casa de uma outra tia, até que uma tia tinha um bar, que é a Marivalda, e eu dormia embaixo da mesa do bar da Marivalda, numa mesa de sinuca, durante uns 3 anos. Fiquei morando ali embaixo daquela mesa. Depois, principalmente do falecimento da minha mãe, eu tive que me virar, porque eu fiquei ali de alguma forma abandonado. Então fui catar latinha, eu fui ser catador de bolinha, eu trabalhava na feira, eu trabalhei catando lavagem para porcos, eu criei bicho. E a família sempre naquela perspectiva de me mandar embora. De manda esse menino embora pra Bahia, vai dar trabalho, vai dar problema, porque eu era realmente um menino muito solto na favela. E essas crianças soltas na favela, espertas assim, e imperativas por vezes, em geral as pessoas olham e nos enxergam como trombadias, como marginal, como violento. Então eu sempre passei a minha infância e adolescência as pessoas me olhando com muita desconfiança. Elas diziam isso porque eu e os filhos e os meus irmãos, todos falavam bastante. Hoje em dia eu já entendo um pouco mais por que as pessoas falavam isso, porque eu falava e tinha ideias e perguntava.
mas eu tive um tratamento diferente do que uma criança numa família rica teria, com as mesmas características que eu. Numa família rica, essa criança mais falante, logo de início, é tratada como criativo. Puxou papai, puxou mamãe, né? Vai ser CEO ou presidente do Brasil. Então eu quis, quando eu tive um dia D, que a minha família resolveu me mandar embora, eu fugi de casa, perambulei pelas ruas do Morumbi, fugi ali do ciclo familiar da família, né? Perambulei pelas ruas do Morumbi e resolvi voltar para me vingar. Eu queria me vingar da família. E aí me vingar seria, eu vou estudar, vou trabalhar. Eu queria que a minha mãe, se ela estivesse viva, eu tivesse orgulho de mim. E na favela, as nossas crianças mais animadas, mais agitadas, por vezes tratadas como crianças problemas, estão ali perdendo a oportunidade de construir um novo olhar e de trazer uma referência de sucesso. Porque as nossas histórias de sucesso não têm sido contadas. As pessoas escutam sobre nós a partir do noticiário policial. Então, reconstruir essa história, mostrando oportunidades e mostrando pelo exemplo de que é possível, é capaz de inspirar e transformar tantos jovens e pessoas como o Giva, que já é uma geração acima da minha, né? Que ele tem uma história também de superação, vindo da Paraíba, no caso dele. Olha, o G10 para mim, na real tem várias, né? Mas acho que principalmente família. O G10 é uma família em que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, de estar com pessoas que participaram dessa construção e ao mesmo tempo que era um trabalho e é um trabalho também junto com essas pessoas, a gente acaba se apoiando, no sentido do pessoal, do profissional também. Eu aprendo bastante todos os dias com as pessoas que aqui estão, eu também posso ensinar. Então, desde o início, ou antes da criação do G10 Favelas, com as pessoas que estão aqui, eu tive a oportunidade de me apoiar e também apoiar as pessoas, seja quem trabalha aqui ou seja as pessoas que estão fora do G10 Favelas também, aquelas que a gente atende com ajuda humanitária. 85% da população de favela em geral veio de um estado do Nordeste, nas capitais principalmente. E a partir dessa construção e desse sonho de vir para São Paulo, a perspectiva de se transformar e de prosperar, quando você olha para aquele cenário, parece praticamente impossível. Nós percebemos que a perspectiva de sair da favela era praticamente impossível alguns anos atrás. Mas se nós pudéssemos reunir, nos mobilizar para poder manter a favela e construir um bairro, a gente teria mais chance de dar certo, e é isso que nós temos feito já há alguns anos. A liderança do Gilson começou há alguns anos atrás. As pessoas não sonham em morar na favela. Elas não sonham em passar dificuldade, em morar em cima do córrego, em sofrer com enchente, em morar em cima da ribanceira e ter um grande incêndio todos os anos. O G10 ele é resultado de anos de trabalho enquanto empreendedor e líder comunitário. Se você me disser que é 5, que é 10, que é 15, eu te falo que é de 20 para cá. Começou no início dos anos 2000. Com o passar dos anos, a gente percebeu que não adianta ter uma boa ideia se ela não for sustentável. Então, alguns dos nossos projetos eles se tornaram negócios. A gente lutou muito a vida toda para mudar a vida de uma comunidade e percebeu que não era mais suficiente fazer da forma que a gente estava fazendo, que era o trabalho assistencial normal, comum, que é tradicional, é importante no Brasil, mas a gente queria mudar a forma de atuar. Então a gente acreditava que era necessário dar condições às pessoas não precisarem mais de doações ou de serem assistidas pelo Estado ou pela filantropia ou por quem quer que seja, que elas pudessem ter condição de mudar de vida. E aí surgiu uma pesquisa do Outdoor Social falando que existiam 10 favelas do Brasil com maior potencial econômico e que circulava X bilhões de reais por ano e tal. E aí o Gilson e mais o grupo falou, cara, se existem 10 favelas do Brasil, cada um no seu quadrado, fazendo trabalho, circula todo esse valor, imagine se trabalhar em rede, trabalhar em conjunto. E aí foi onde existiu o G10. Esse grupo eles conheceram na escola, alguns do Grêmio Estudantil, outros porque se conheciam, outros pela atuação política. Então é onde passou a ser o hub que acolheu diversos negócios, né? Que antes eram projetos, apenas projetos sociais, se tornaram, foram ganhando novas formas, mudando ali, mantendo o propósito, mas ampliando a forma de atuação.
buscando ser sustentável. E a gente foi se organizando e aos poucos foi alcançando outros patamares. Então, saiu da escola e do Grêmio, foi para uma organização, que era o Espaço Jovem, que promovia qualificação, promovia aulas de teatro, promovia acesso à cultura. Depois foi para a Associação de Moradores, depois foi para outros movimentos, pensando sempre nisso. Como que a gente pode fazer mais? Não usava esse nome hub. A gente foi amadurecendo, o Justo foi amadurecendo e foi vendo, com o decorrer do tempo, a gente foi percebendo que nós nos tornamos o hub. O G10 para mim é essa reunião de pessoas pensando assim, como que eu posso mudar a vida dessas pessoas para elas serem o que elas quiserem ser? Né? Inclusive o G10 ele surgiu do Instituto Escola do Povo, que tinha o objetivo de erradicar o analfabetismo, que é mostrar para as pessoas que elas podem ser o que elas quiserem. Então foi isso que nos moveu. Então até hoje isso existe, e com as mudanças que a pandemia e que outros movimentos que vieram depois ocasionaram. Né? O G10 ele une propósitos. E quando você une, você vira uma potência. Né? Você tem um líder que é visionário, né? O Justo é super visionário. E isso você vai construindo. Você junta essa potência toda, junta propósito e você ganha o mundo assim. Não é à toa que o G10 hoje está a nível internacional, né? Por acreditar nas pessoas, por acreditar nos propósitos e ir embora. Assim. É um lugar de muita oportunidade, eu acredito muito mais por essa luz que acaba saindo daqui e que atrai outras pessoas. O G10 eleva dignidade para as pessoas, em especial as pessoas que mais precisam de receber um olhar, de ser acolhido. Mas não é qual a inovação que é na prática se não for gerar renda, gerar riqueza, mudar a vida das pessoas de verdade. As pessoas que estão aqui são as pessoas que literalmente pegaram limão e fizeram uma limonada. Para fora do discurso, o que é que mudou? Para você ter ideia, aqui não tinha escola, aqui não tinha AMA. Em Paraisópolis a gente tem várias coisas para mostrar. Que é esse tanto de moradia que foi construída ao longo dos anos, é UBS, é bancos, AMAs e CELS e ETEC. Tudo isso não existia. Então, às vezes, quando as pessoas nascem vendo isso construído, elas não percebem que diferença causou na vida das pessoas. Quando eu olho para Paraisópolis, que eu vejo quanto Paraisópolis cresceu e se desenvolveu, e que eu faço parte dessa transformação, eu fico muito feliz. E causou muita diferença, muita mesmo. A Avenida Hebe Camargo não existia, AMA, CEL, ETEC. Sim, Paraisópolis tem inúmeras organizações sociais que também fizeram parte dessa mudança. A gente não fez nada sozinho, mas a favela, o morador, é a parte principal dessa história. Em 2008, Paraisópolis começa um grande processo de transformação a partir do empreendedorismo, atraindo empresas para dentro de Paraisópolis. Eu lembro que uma vez eu fui falar com o seu Samuel Clay, já falecido da Casa Bahia, e eu falei, por que eu não monto uma loja da Casa Bahia em Paraisópolis? Ele falou, me arruma o terreno que eu monto. Foi o primeiro empresário a acreditar nisso. Porque a gente trouxe a primeira agência do Banco do Brasil em uma favela, foi em Paraisópolis. Depois foi para o Alemão, depois foi para outros locais. Mas também junto com isso vieram o Bradesco, veio o Santander, veio a Caixa Econômica Federal, já tinha o Itaú. Então eu fui falar com grandes empresários do Brasil, onde eu percebia que nós, moradores, consumimos nessas lojas. Mas a gente tinha que pagar mais caro pelo produto, porque a gente pagava a condução. Sair da favela, pegar ônibus, pegar metrô, para transportar o produto até aqui, porque os carros, o transporte, o e-commerce bloqueia o CEP das favelas, não entrega na nossa residência, porque não tem CEP, porque tem medo, uma série de desafios aí. Então nós percebemos que se trazer essas empresas para dentro da favela seria melhor, porque geraria emprego, circularia o comércio e melhoraria a região. Então foi isso que Paraisópolis acabou fazendo. Então virou um grande celeiro. E quando surgiu aquele slogan da nova classe média, que descobriram que na favela tinha pessoas que também consomem, nós olhamos para isso e falamos, bom, acho que esse é um caminho, porque como é que a gente consegue resolver e ajudar os problemas e as violências todas que existem na favela? Precisa ser com dinheiro no bolso. Com isso, você muda o patamar das pessoas. E a gente está falando de 2008, né? Estou falando de 17 anos atrás. O Casa Bahia, Banco do Brasil é 2008. Bradesco é 2008. O CEL Paraisópolis foi 2008 também.
Então, assim, foram muitas mudanças ali na virada de chave dessa nova liderança que se criou e foi se desenvolvendo ao longo dos tempos, pensando em como mudar essa favela. E a gente foi trazendo projetos sociais, alguns já existiam, mas outros foram desenvolvidos para Paraisópolis. Tem a Orquestra Filarmônica de Paraisópolis, tem o Balé Paraisópolis, o rugby. Correndo atrás para fazer assinatura para trazer o homem para cá. O povo não acreditava, mas mesmo assim assinava e a gente trouxe. A gente não, né? Um jeito, modo de dizer, né? Então a gente quer mostrar isso, que a favela é potente, que existem problemas sim, mas que a gente, o mais importante é mostrar o melhor que ela tem. Quando a minha mãe faleceu, as pessoas falavam, coitadinho, me colocavam numa posição de que aquilo mesmo seria o meu futuro. Chegou um período que eu acreditei, quando eu tinha por volta dos 13, 14 anos, que não tinha caminho. Todo mundo falava que era assim, e quando eu procurava as referências de sucesso na favela, elas já não estavam lá, e as que conseguiram sair mentiam que foram de lá. Então, à medida em que nós estamos trabalhando, dando certo, nós estamos abrindo caminho para que outras pessoas também enxerguem essas possibilidades, e o trabalho que tem sido feito através do G10 Favelas tem mostrado na prática que é possível fazer e transformar essa realidade. Salvar vida não é para qualquer um. Durante a pandemia, ele distribuía lá na cozinha dele 5.000 refeições por dia. Para a rua, para ajudar quem mais estava precisando. O G10 Favelas marca 500 dias de ações nas comunidades de todo o Brasil. Entregues 1 milhão de cestas básicas, 1.700.000 máscaras e quase 2 milhões de marmitas como essas que estão sendo distribuídas agora. Sem depender de nada do Estado. Ele mobilizando pessoas, buscando recursos. Acordava o quê? Uns 5 horas, 4 horas da manhã, dependendo, pra já ter marmitinha pronta pra gente levar na casa deles. Quando eu percebi, eu já estava no Palmeirinha 3h30 da manhã levando cesta básica. Thank you.